Bom, queria começar primeiro agradecendo muito a presença da Mariana, uma profissional brilhante que eu tive o prazer de conhecer um pouquinho antes de começar a pandemia e vivenciar com ela muito do que a gente vai conversar aqui, que é a necessidade do profissional de relações governamentais, de advocacy, de public affairs, ser um profissional muito antenado com a situação e capaz de fazer muitas movimentações rápidas para se adaptar a todo o cenário. Isso acho que é uma das maiores características da nossa atuação, essa capacidade de se adaptar e de entender as mudanças para poder sempre responder a elas de uma forma efetiva e rápida. Então, a gente vivenciou isso muito na pele, tem muita história aí para contar. E a gente teve uma primeira conversa, né, se preparando aqui para esse encontro, em que a gente tinha o tema, né, que era relações governamentais e mídia, e eu fiquei pensando muito no meu canto, a Mariana pensando muito no canto dela, e as duas chegaram para conversar com uma coisa muito, uma ansiedade muito grande para perguntar uma para a outra, qual que é o teu entendimento do que é mídia? A gente está falando do quê aqui? O que que a gente vai conversar? E aí é muito claro para a gente perguntou e já respondeu junto, tudo ao mesmo tempo, que mídia é muito além do que muita gente chama de mídia, né? Muita gente fala de mídia e lembra imediatamente de imprensa, de jornalismo, de jornalistas, e a gente entende, especialmente na nossa profissão, que mídia vai muito, muito além de imprensa. Mídia hoje é tudo, todo mundo é mídia. A gente vai explorar bastante esse conceito aqui. Só para vocês também entenderem, eu sou conselheira de comunicação do IRELGOV, desse biênio. Acabei de ver que a Valéria Rossi entrou aqui também. Eu tive a honra de trabalhar com ela no IRELGOV como diretora de comunicação, quando ela era conselheira, e agora estou ocupando com muita honra aí essa cadeira no conselho. E tenho também uma consultoria de Public Affairs. A gente vai falar também sobre esse conceito tão abrangente que é Public Affairs, que embarca também relações governamentais, mas com um olhar também muito abrangente para a profissão. E bom te ver também, Valéria. E a Mariana é diretora de Relações Governamentais da DAO para o Brasil e é a pessoa responsável por políticas públicas de sustentabilidade da DAO na América Latina. A gente se conheceu aí em 2019, ambas com uma vontade muito grande de trabalhar para qualificar melhor o debate, para que a gente pudesse contribuir de alguma forma para que as discussões públicas fossem menos passionais e mais baseadas em dados, baseadas em ciência, baseadas em preocupações reais, vida real das pessoas, vida real das empresas. E eu sei que também nós dividimos muito a preocupação de fazer com que a nossa profissão e com que a nossa atuação em relações governamentais seja de fato reconhecida como uma prática muito ética, muito preocupada em exatamente qualificar de maneira positiva o debate. Então, só para encerrar essa minha abertura aqui e a gente partir para o que realmente interessa, eu queria compartilhar com vocês alguns pontos assim para a gente ficar atento durante a conversa, que são umas dicas que acho que valem para a vida inteira, para a nossa atuação profissional, que é a questão de como a gente, nesse conceito abrangente do que é mídia, como a gente pode aproveitar de forma completa todas as mídias às quais a gente tem acesso para as relações governamentais. Como que a gente sempre deve pensar no nosso público-alvo,
estar muito atento a quem é contrário às causas que a gente defende, entender de forma muito aprofundada que, às vezes, pessoas que são publicamente contrárias à nossa causa precisam conhecer mais do assunto, porque elas podem até fazer bravatas publicamente, mas se elas tiverem informação, elas podem não atrapalhar a execução de uma estratégia de relações governamentais, o andamento de um projeto. Então, assim, como que a gente deve ter um entendimento mais aprofundado de quem é a favor e de quem é contra, né? Que isso não é uma coisa tão simples da gente identificar. Como que essas pessoas acessam informações? Quais são os canais que as pessoas se informam? Que tipo de linguagem funciona melhor com cada público? E muito importante, no nosso papel, quando a gente vai trabalhar com uma causa, defender alguma questão, o nosso papel de educar, mas educar também num sentido amplo. Educar não é a gente simplesmente passar a informação que a gente quer que as pessoas tenham acesso. Educar é entender o que, como as pessoas se conectam a essas informações, como elas conectam aquela realidade ao dia a dia delas e também ter uma escuta muito ativa, porque a partir do momento que a gente entende tudo isso, a gente é capaz de apoiar esse processo de educação para as causas que a gente quer estimular a conversa. A importância da gente ter um processo muito contínuo desse debate. Então, o stakeholder não é aquele cara que a gente vai procurar só quando a gente está desesperadamente precisando de alguma coisa. Eu falo muito para os clientes da minha consultoria que a gente precisa promover encontros, promover conversas, e muitas vezes eu escuto assim, mas eu não tenho nada para falar agora. E eu acho que isso é também uma oportunidade. Eu não tenho nada para falar, mas eu quero ouvir o que o meu interlocutor tem para dizer. Eu quero ouvir o que aquele stakeholder que eu vou precisar me relacionar com ele tem a dizer. Então, isso é muito importante para que a gente possa manter o debate contínuo, o relacionamento sempre ativo. A questão da gente simplificar os nossos temas, né? A gente tem muito jargão corporativo, a gente usa muita expressão que é absolutamente comum no nosso meio, mas quando a gente está falando com determinadas comunidades, a gente pode soar arrogante. Então, assim, a gente sempre simplificar o que a gente quer e conectar o que a gente tem interesse em discutir com a realidade das pessoas. E, por último, uma coisa muito importante na nossa atividade, que é construir pontes. Em inglês tem um nome tão lindo, né, que é bridging, mas em português a gente não tem um verbo, né, que signifique essa construção de pontes, mas exatamente é um ponto muito importante a gente entender como que os nossos aliados podem se juntar nas nossas causas e, inclusive, se fortalecer, a gente aumentar a voz, as vozes que a gente quer trazer para o debate. Então, esses pontos aí são pontos que eu sugiro que vocês estejam sempre atentos, não só nessa conversa, para quando eles vão aparecer, mas também na nossa vida no dia a dia. E aí eu falo muito, então, e tenho muito a ouvir e aprender com a Mariana sempre. Eu vou passar a palavra para ela, para que ela possa também dar a visão dela sobre essa questão do que é a mídia nesse contexto ampliado e trazer exemplos aí não tão óbvios e que a gente não enxerga tanto o tempo todo. Mari, vou até colocar no É, mudo aqui. obrigada, Gisela. Obrigada pelo convite, obrigada a todos por dedicarem essa horinha do dia para escutar algumas perspectivas diferentes. Duas coisas que eu queria falar sobre essa interação minha com a Gisela. A primeira delas nunca podemos subestimar o poder de uma rede de relacionamento, e muito menos de uma rede de relacionamento de relações governamentais. Eu conheci a Gisela quando eu estava em comunicação para o negócio de plásticos na América Latina. Fui convidada por uma amiga
a participar da primeira reunião da Associação de Mulheres em Relações Governamentais, quando eu estava com uma ideia e a gente se conheceu, fez uma reunião e começou a trabalhar juntas. Acho que no terceiro encontro a gente já tinha consolidado essa conversa. Então, acho que a minha primeira visão, assim, se eu puder oferecer, redes de relações governamentais, redes profissionais, nos ajudam muito a ampliar os nossos horizontes, oxigenar um pouco as ideias e, eventualmente, construir coisas juntas que fogem do óbvio, que foi um pouco o que a Gisela e eu nos esforçamos para fazer nesse período em que a gente trabalhou juntas, com resultados bastante bacanas. A segunda coisa que eu ia comentar também que a gente precisa estar disposto o tempo inteiro, nessa perspectiva que a Gisela trouxe, de revisitar, né? A própria Gisela me ensinou o conceito de planejamento estratégico situacional, que é de um economista chileno, mas que basicamente o que me serve é a gente o tempo inteiro precisa se adaptar. E isso também se reflete muito ao que a gente está falando sobre mídia. Nenhum conhecimento é estanque absoluto, né? Então, se há 20 anos, mídia, quando a gente pensava, vinha imediatamente imprensa, jornal, televisão, né? Tudo que era meios de comunicações, canais mais tradicionais, hoje a gente percebe que as mídias sociais ganharam um espaço absolutamente, né, novo, um espaço de mão dupla, que eu acho que é uma característica que a gente não pode ignorar, né? A Gisela também trouxe isso, na fala inicial, mas a gente agora precisa se posicionar e o tempo inteiro estar pronto para responder. Né? Acho que isso também entra muito na estratégia de relações governamentais para a gente levar em consideração. A gente quer dialogar, a gente quer só informar, né? Então, acho que isso também é um elemento para tomada de decisão de quais são os melhores canais de mídia para a gente se posicionar, né? E a internet também viabilizou que vários outros canais de comunicação ou instrumentos se transformem em canais de mídia, né? A gente estava conversando antes de para se organizar para esse papo aqui e a Gisela trouxe uma pergunta se a audiência pública a gente poderia considerar como um canal de mídia. E coincidentemente eu passei por uma situação que eu queria compartilhar com vocês, em que a audiência pública foi um excelente espaço de mídia para o meu setor, para o setor onde eu atuo. Então, acho que, primeiro, para falar sobre mídia, sim, para mim tem um universo e um leque cada vez mais ampliado de opções que a gente tem para casar a profissão de relações governamentais. Cada dia mais a gente vai ver que tem muitos espaços para a gente explorar e espaços não óbvios, né? Então, se uma audiência pública inicialmente tinha como objetivo fazer, né, esse chamamento para a sociedade, mas em algum momento a quantidade de audiências públicas diminuiu um pouco, né, o nível de interesse da sociedade civil de forma mais ampla. Quando a gente fala de temas específicos, talvez seja um dos melhores qualificadores de público que a gente possa ter em termos de mídia. Então, semana passada, por exemplo, a gente tem participado de uma discussão sobre economia circular. E existe um projeto de lei que propõe o que ele chama de economia circular dos plásticos, mas que a indústria estruturada e organizada questiona alguns dos pontos dentro dessa discussão. A gente sempre teve atrás de construir um diálogo sobre esse tema, que é um tema complexo, né? Poluição plástica ataca a todos nós como cidadãos e parte da sociedade. Eu detesto, eu trabalho numa empresa que produz resina plástica, resina de polietileno, o que não quer dizer que eu, enquanto cidadã, ache normal um saquinho plástico boiando e flutuando, muito menos, né? Impactando a vida. Dessa problemática a soluções simplistas e que não funcionam, a gente está muito perto nas discussões de políticas públicas. Acho que todos vocês, no dia a dia da profissão, devem passar por situações em que, para se resolver uma problemática que demanda uma transição complexa, então a gente está falando no caso de plásticos, por exemplo,
de um pensamento de uma indústria que nasceu para ser linear, né? Você produz, consome e depois não há mais compromisso, para uma indústria que precisa agora se preocupar com circular, né, efetivamente o produto que coloca na mesa e à disposição das pessoas. E como é um tema muito complexo, a gente vê uma série de soluções aparecendo. Uma delas refletida em um projeto de lei que a gente tem várias sugestões de colaboração. A estratégia do grupo que está empurrando essa discussão é uma estratégia de acelerar essa conversa, todo mundo ficar constrangido de defender plástico em alguma medida quando não está devidamente educado, né? É, e a gente conseguiu uma audiência pública na semana passada, no meio da discussão, em que a gente conseguiu, por 4 horas e 20, debater com vários entes quais são as perspectivas e os riscos e os benefícios de medidas que enderecem esse tema. Então, para mim, essa audiência pública foi um exemplo excelente de mídia, Gisela, para a gente provocar aqui. Acho que as redes sociais têm um papel muito interessante que a gente pode emendar agora, que é pensar um pouco também pela perspectiva de a gente precisa analisar quais são as audiências com quem a gente precisa falar sobre um assunto de relações governamentais, seja ele a construção de uma política pública que não existe, seja ele questionar os encaminhamentos que estão sendo dados para uma política pública que vai impactar a nossa atividade, né, dependendo do setor que a gente está. Ou que seja uma discussão em que a gente quer trazer um tema. Acho muito importante a gente pensar quem seriam os públicos para nos suportar nessa ideia e quem seriam os públicos em que a gente tem a oportunidade de ou trazer um pouco de conhecimento, né, no funil, assim, iniciar no funil, entender a resposta do público a esses temas e a partir daí avançar. Eu vejo que eu queria trazer para a conversa aquele estudo da Edelman. Eu não sei se todos conhecem, mas a Edelman é uma agência de comunicação e uma agência de comunicação que todos os anos faz um estudo global que ela fala que é o barômetro da confiança. Então, ela oferece faz uma análise com quais são as instituições que são mais confiáveis, em quem as pessoas se sentem mais conectadas e acatam a informação, tem perspectivas políticas, geopolíticas, econômicas também. Mas para essa conversa que a gente está trazendo, eu queria trazer duas informações. Primeiro, eles fazem um recorte de públicos, né, de stakeholders, eles falam entre empresas, ONGs, mídia e governo. E a gente, neste seminário, né, nessa conversa aqui, está tratando dos dois com menor credibilidade para essa pesquisa. Mídia e governo são os entes, né, com menos credibilidade. No Brasil, esse ano, de 0 a 100, mídia marcou 46 pontos, governo marcou 40 pontos. Para vocês terem uma ideia, empresas marcaram 60 e ONGs marcaram. Empresas marcaram 64 e ONGs marcaram 60. Então, curiosamente, no Brasil, as pessoas confiam mais em empresas, depois em ONGs, depois em mídia e depois em governo, né? Então, isso também para a gente é um elemento interessante na nossa estratégia de relações governamentais e na nossa interação com a mídia, para entender que a gente está propondo uma conversa complexa, né? Dependendo do que a gente vai trazer, talvez o governo não seja o melhor público para a gente convidar para engajar numa interação com a mídia, mas se a gente, enquanto empresa, conseguir posicionar um tema, já que a gente tem mais credibilidade, a partir dessa ponte, né, desse bridging, como a Gisela trouxe para a gente, talvez a gente esteja melhor posicionado. Talvez as empresas tenham um espaço para empurrar boas conversas com mais atenção da sociedade civil do que os próprios governos. Né? Então, acho que esse é um ponto que eu acho que vale muito a pena a gente trazer sobre essa pesquisa. Depois eu vou colocar o link aqui para vocês acessarem. E um outro elemento que eles trazem também
é quais são os públicos que têm mais credibilidade. Então, eles, de cima para baixo, cientistas hoje têm mais credibilidade ao se posicionar para a sociedade civil, depois meus colegas de trabalho, depois meu CEO, e aí vai decaindo para cidadãos da minha comunidade local, meus vizinhos, CEOs em geral, jornalistas com 47 pontos, cidadãos do meu país e líderes governamentais com 29 pontos. Então, a gente está falando de líderes governamentais com 29 pontos, CEOs com 48, cientistas com 80. Então, como é que a gente também aproveitar essa informação para entender que na interação de relações governamentais com a mídia, talvez uma das estratégias que a gente possa implementar seja trazer referências da academia para participar dessas grandes conversas em que a gente está inserido, né? Perfeito, Mari. E isso que pegar esse fim aí do que você está falando, para também puxar um pouco a sardinha para o lado de public affairs, que é uma prática que casa tão bem com relações governamentais, né, que é tão importante junto a relações governamentais. Sei da Valéria, que está, falar de novo de você, Valéria, que é profissional de public affairs também, e não sei mais o restante da nossa audiência aqui, mas da importância de você usar a comunicação para juntar tudo isso, né? Quer dizer, você está saindo você deixa de ter uma área de comunicação que faz aquela comunicação tradicional, como a gente conhecia, para realmente ser um tecido conjuntivo aí dentro dessa quantidade de atores, né? Então, você pegar a informação do cientista e colocar ela nua e crua ali, tanto para um ente governamental, quanto para um jornalista, quanto para dar para o CEO mesmo esse dado aí e falar, te vira, é uma coisa impossível, né? E quando você traz a questão de public affairs, de comunicação, costurando todos esses atores, aí você consegue criar e potencializar as suas estratégias de conversa, de diálogo e de acesso. E a gente também conversou, né, sobre um texto que a Bia Galhardo publicou na revista Diálogos, que é a revista do IHELGOV. Quem não conhece, recomendo fortemente a leitura da revista, em que ela fala da questão de public affairs na nova era, que saímos do VUCA, fomos para o BANI, e queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre esses conceitos e como a mídia, né, se transforma a partir dessa necessidade. E também vou pedir para você fazer um gancho aqui, que você trouxe a questão da baixa credibilidade, né, que as pessoas têm na mídia. Como é que a gente também, como profissional de HelGov, pode apoiar esse renascimento da mídia, inclusive porque isso nos beneficiaria do ponto de vista que deixaríamos de ser chamados de lobistas de forma pejorativa e passaríamos a ser chamados de lobistas de forma construtiva, de pessoas que defendem causas e tudo mais. Não sei se eu fiz uma salada muito grande aqui, mas vamos por partes aqui. Fala sobre essa questão do cenário VUCA, cenário BANI, e dessa complexidade toda aqui para a gente chegar como a gente pode ajudar a voltar a trazer credibilidade para a mídia. Eu adorei a salada porque eu acho que ela também é muito representativa de que o tempo inteiro tá tudo interconectado, né? Não tem muito como a gente é, colocar coisas em caixas e cada vez mais coisas em caixas são limitadoras também, né? A gente apostar, por exemplo, né, por causa do que a gente está falando,
em um canal de mídia, a gente apostar exclusivamente em jornais impressos ou apostar exclusivamente em conteúdo de mídias sociais, dos nossos próprios canais, sempre vão ter um risco, né? E eu acho que quanto mais itens no cardápio, geralmente mais dificuldade a gente tem de escolher. Mas o bom dessa nova dinâmica é porque ela também nos oferece apostar um pouco, diversificar um pouco os investimentos de onde a gente quer botar, né, nosso nome, nossa energia, nosso dinheiro também em posicionar nossos produtos. Então, acho que a gente precisa muito reconhecer a importância de ter um planejamento ou um plano de minimamente aonde a gente quer alcançar, né? Então, se a gente está falando de uma discussão de mercado de carbono, por exemplo, a gente está falando pela perspectiva de estabelecer um mercado voluntário de carbono. Para quem que a gente vai conversar? A gente vai falar para com quem desenvolve crédito de carbono e a gente vai falar com quem compra crédito de carbono, né? Quais são os lugares onde as pessoas estão participando? De que forma elas consomem informação? E a partir daí desenhar a estratégia. Não é um público que vai precisar ser educado no mercado de cap and trade, não vai precisar ser educado em quais são as certificadoras de carbono. É um outro nível de discussão. E como você se adapta, então, para esse público para quem você quer construir sua credibilidade, né? Voltando ao exemplo da indústria química, né? A gente tem trabalhado muito em um tema que é 100% de responsabilidade da indústria, que é gestão de substâncias químicas, né? E falo que é responsabilidade 100% da indústria porque a gente entende que o governo naturalmente tem um papel essencial nessa discussão, mas a indústria química interessa 100% à Associação das Indústrias Químicas e, portanto, se a gente entende que precisa de uma regulamentação, e é esse o caso, a gente precisa proativamente trabalhar por ela, né? É um caso de proposta de autorregulação bastante sólido. A gente tem trabalhado há uma década, literalmente. A Bruna está aqui também do setor, sabe bem como funciona essa temática. E a gente entendeu que é um tema muito complexo, muito complicado e que a gente precisa educar os entes governamentais que estão diretamente ou transversalmente associados. Então, o que que a gente faz? A gente faz bastante seminários, a gente traz referências da academia internacional, a gente faz comparações de modelos. A gente também tem uma atuação no legislativo sobre esse tema, então a gente fez um trabalho de qualificar a conversa e oferecê-las para assessores parlamentares, para que eles entendam do que a gente está falando, né? E dentro dos canais da Abiquim, sempre presente no comprometimento, na proposta de que estejamos prontos para criar o regulamento, né, de gestão segura de substâncias químicas no Brasil. Em algum momento do ano passado, uma das provocações que a gente recebeu é: puxa, mas assim, a gente tem que defender tanta coisa, a gente não sente que tem interesse do governo na administração anterior em empurrar essa pauta. Faz sentido a gente ainda discutir? E a nossa conclusão foi que sim, faz sentido, porque é nossa responsabilidade trazer luz ao fato de que a gente tem interesse, tem tecnologia, vai trazer mais inovação, vai oferecer segurança jurídica para novos investimentos. Então, como a gente também se agarra nos temas, foca nos públicos que a gente precisa manter informado em alguns momentos, para que, né, na nossa atuação, a gente sabe que tem tema que leva 10 anos para desenrolar e tem tema que se desenrola em 6 meses. Então, nessa interação com mídia, qual mídia vai manter esse assunto existente, né, em menor ou maior grau? Se a gente quer que ele seja sempre discutido, né? Então, acho que esse é um dos pontos que eu traria para essa nossa conversa, sempre no contexto do BANI e voltando ao planejamento estratégico situacional, estar sempre pronto a reorganizar as nossas estratégias, né? Acho que para quem trabalha em entidades que exigem um plano
de anual, por exemplo, é sempre muito complexo. Você tem que apresentar o seu plano de goals, né? Quais são suas metas do ano, em maior ou menor nível de detalhe e granularidade. Uma das coisas que eu tenho feito nos últimos anos é apresentar as linhas mestras de quais seriam as conquistas que eu gostaria de ter e os avanços que eu gostaria de ter, mas eu não detalho mais quais são os canais, quão exatamente a gente vai gastar em cada um desses canais e quais vão ser as frequências de posts, por exemplo. Porque eu acho que isso é a gente criar um compromisso que nesse mundo em que a gente está vivendo não faz sentido mais, né? Então, como a gente também precisa educar os nossos públicos internos aqui, de que algumas métricas que se esperam, né, de entregas do ano, não podem ser baseados em metas que são muito táticas e pouco estratégicas e pouco flexíveis para esse universo que a gente está trabalhando, né? Então, acho que a minha segunda dica seria essa. Planos genéricos, porque o mundo não dá para amanhã tem uma guerra, né? A gente está literalmente vivendo esse contexto e tudo se reorganiza, né? Sobre o segundo ponto que você trouxe, de renascimento da mídia, esse fim de semana a gente ainda conversou sobre isso, né, Gisela? A revista Piauí desse mês trouxe uma matéria falando sobre o fato de que muitos dos canais de imprensa de economia e finanças hoje são liderados, e os donos são instituições financeiras, né? Muitos bancos, fintechs são donos dos principais canais. E lendo a matéria, eu achei muito interessante, porque eu sou uma grande. Eu consumo bastante informação da Piauí, mas eles são um canal que o tempo inteiro correlaciona lobby a tráfico de influência, né? Então, mesmo um grupo jornalístico absolutamente isento, tem também oportunidades de ser melhor educado. Então, a matéria fala bastante sobre esse, inclusive era uma ex-funcionária de uma das fintechs, fala muito sobre o fato de que os bancos foram comprando revista, né? Exame, Infomoney sempre foi do grupo da XP, tem a Empíricos também é dona, o BTG é dono de 4 canais de educação financeira, de comunicação e educação financeira. É, e apesar de uma matéria com um claro viés de que a gente estava sendo dominada, ela também reconhece que globalmente todos os canais de imprensa têm sofrido grandes mudanças, não só na parte de economia e finanças, mas de uma forma mais ampla. E ela pormenoriza o movimento global, dando a entender de que é menos perigoso quando você expande para outras, né? Quando é mais diversificado, é menos perigoso. E eu acho que é o contrário, porque na verdade, quanto mais tentáculos existem em diferentes perspectivas, né, do debate público, na cultura, na educação, política, economia, mais risco a gente tem de movimentos que não educam e que deseducam se enfronhem em várias áreas, né? Então, acho que a matéria é interessante para a gente analisar e ficar muito atento e saber de onde a gente consome informação, mas com esse novo advento de todas as editorias, né, com muitas dificuldades financeiras, branded content, por exemplo, é um caminho bastante interessante de se levar em consideração quando você quer fazer um engajamento em relações governamentais. Então, identificando que o público que você quer atingir consome, quais são os canais que esse público consome, considerar branded content como um espaço em que você consegue, com uma equipe editorial, construir uma história positiva, acho que é um lugar bastante interessante da gente analisar. De novo, obviamente, a gente precisa estar confortável com a linha editorial desses canais, né, que oferecem o branded content. Acho que uma equipe de comunicação que trabalha em parceria com um profissional de HelpGov vai poder te dizer quais são os melhores lugares, né, onde você pode oferecer essas informações com credibilidade
dos branded contents, mas eu acho que é uma das oportunidades bem interessantes da gente explorar, né, Gisela? Eu acho quase um paradoxo, né? Porque quando a gente pega esse dado, né, de baixa confiança em mídia e alta confiança em empresas, em CEOs, talvez o caminho, e com esse cenário, né, tão claro de que as empresas de mídia passam por crises financeiras muito grandes, também pela forte projeto de descredibilização de mídia que a gente vem sofrendo nos últimos anos globalmente, mas é interessante, né, pensar que a confiança que as pessoas têm nas informações das empresas pode ser um alavancador de investimento para que a imprensa volte a ter fôlego para, de fato, poder investir em jornalismo mais investigativo, jornalismo na pura definição da palavra, né? Talvez seja um sonho, porque talvez o branded content domine tudo, porque de uma certa forma, até é um cenário quase confortável, né? Porque você tem lá a informação, quando ele é bem feito, que ele fica claro que ele é um conteúdo patrocinado e que ele é feito que a empresa faz trazendo fontes e referências, de novo, com debate qualificado, baseado em dados científicos, que seja algo de verdadeiro interesse das pessoas. Então, isso pode se tornar, de fato, o principal foco de interesse da sociedade, dos leitores, e a gente nunca volte a ter a mídia, a imprensa, como a gente viu no passado. Mas pode, de alguma forma, ser um financiador para que as editorias voltem a investir e tudo mais. Essa matéria esse artigo que você falou, eu coloquei aqui no chat o link, gente, é muito bom e ele mostra muito claramente esse movimento, e nas entrelinhas fica bem claro assim de como você pode fazer isso de uma forma transparente ou como você consegue fazer às vezes escamoteando informação, o que é algo que eu, como uma profissional de public affairs, jamais recomendo, porque eu acho que uma hora acontece alguma, sai alguma matéria assim, e isso pode escalonar e se tornar uma crise maior do que a gente esperaria, né? Então, sempre fazer branded content com muita transparência e com muito interesse real também na discussão pública e não só na tua visão do negócio, do que você quer divulgar. Eu queria eu queria falar aqui também, pedir, se vocês tiverem alguma pergunta, colocar no chat, ou até mesmo abrir o microfone e fazer, porque a gente está com uma sala bem petit comité aqui, então dá para gente conversar, se vocês tiverem alguma questão. A Bruna, eu vi que levantou a mão. Bruna, então vamos lá. Acho mais legal mesmo falar do que escrever aqui. Mas fiquem à vontade para os dois. Eu vou falar bem gente, na verdade. Eu estou na academia ouvindo vocês, então eu comecei um sono tudo, mas desculpa feliz. Mas o que eu queria entender um pouquinho de vocês é como vocês veem a estratégia também de comunicação desse problema. Com essa necessidade de fazer um trabalho sério, sem mídia, como vocês fazem um trabalho de serviço? Tá, Bruna, tá um Bru, pouco barulho, tá um pouco de barulho. Acho que eu vou te pedir ou para tentar falar de novo em algum lugar mais silencioso ou até escrever. Falei que era mais legal falar, mas talvez eu a escutei um pouco, gente ouve quer só um saber pedaço. um pouco sobre Como vocês estratégia, veem o problema? E aí, convencimento interno. Adorei. legal. É muito boa a pergunta. Posso começar? Então, a minha parceria com a Gisela, profissional, começou quando eu estava na área de comunicação. Eu sou uma profissional de relações governamentais, trabalhei na Prefeitura de São Paulo, no governo do Estado de São Paulo, entrei na DAO em 2011,
Depois de 5 anos, assumi a área de comunicação corporativa. Depois, assumi a área de comunicação do negócio de plásticos na América Latina, que é a maior unidade de negócio da companhia. Quando eu assumi, foi logo depois do vídeo da tartaruga com Canudo, o documentário do Blue Planet, que falava muito sobre, endereçava a questão de plásticos e que a China tinha banido a importação de lixo plástico. Então, foi um momento de extrema sensibilidade da indústria, uma indústria que sempre foi muito focada em comunicar para um ou dois elos da sua cadeia, né? Então, a gente produz resina, que vai para o cliente, que converte essa resina em ou embalagem ou em um outro produto, e se o cara faz embalagem, ele vende para uma empresa de bens de consumo. Então, a gente sempre foi muito focado em conversar com quem produz o produto, a embalagem plástica, e eventualmente os donos de marca. E de repente a gente se viu provocado a ter que interagir com toda a sociedade, né? Não vamos nem discutir se a gente já deveria estar fazendo isso há mais tempo, porque eu também acho que não tem resposta certa e errada. Mas a gente precisou compreender como é que a gente expandiria esse público. Então, a primeira coisa que a gente fez, e Bruna, talvez seja útil para você, um dos grandes aprendizados que eu tive na DAO é que a gente também tem que entender o nosso público interno. Na DAO, eu sou cercada de muitos engenheiros e muitos engenheiros químicos, que, portanto, ressoam muito mais a dados e fatos e planilhas de Excel do que a discursos ou análises de cenário político, né? Então, para a gente conseguir convencê-los, eu fiz uma sessão de educação sobre diferentes públicos e audiências, como até então a gente tinha falado só com esse público, mas que as críticas vinham de um outro público, para o qual a gente precisava estabelecer uma conexão. Então, correlacionar de uma forma direta me ajudou a fazer com que eles compreendessem que hoje os investimentos estavam direcionados nessa audiência e que não era delas que vinham os posicionamentos contrários a gente, e sim daqui. E que isso era um outro jogo para jogar, né? Empresas B2B têm uma linha de investimento em marketing, empresas B2C têm outra. Então, parte da minha transição foi, bom, reconhecendo que a gente nunca vai conseguir dinheiro de uma empresa B2C, como é que eu posso contar com ferramentas que me aproximem desse público novo, de uma forma em que eu faço investimentos inteligentes, né? Então, uma das estratégias foi começar a propor, construir bons conteúdos para que eles fossem para as redes sociais próprias da companhia. Uma outra estratégia foi construir conteúdos e apresentá-los, né, com todas as referências bibliográficas para outros entes que poderiam compartilhar essas informações e criar um canal com membros da academia que colocassem a discussão, colocassem a bola no chão da economia circular. Então, a gente precisa discutir economia circular pela perspectiva de uma transição de indústria. Não é a indústria plástica que é o único problema. A indústria plástica é um problema, mas um entre vários. Então, como é que a gente, ao invés de apontar dedos, não faz um zoom out, por exemplo, e discute economia circular enquanto um desafio na nossa relação com o consumo? Então, achar essas explicações mais pragmáticas talvez seja uma forma de você conseguir mais espaço de escuta e mais suporte para fazer tomadas de decisões diferentes, né? E complementando também, Bruna, eu acho que a gente tem isso da gente levar internamente uma perspectiva ampliada é muito importante, porque normalmente a alta diretoria, a presidência das empresas não quer falar sobre o problema diretamente, né? Então, você trazer uma discussão que conecte com as pessoas, sem você falar especificamente do seu problema sozinho, é muito importante.
E aí tem toda essa questão assim de você usar a criatividade para saber quais a criatividade, a pesquisa, o conhecimento, para saber quais pontos conectam com o assunto, mas não falam diretamente dele. E quando você traz esses pontos todos, você cria estratégias internas melhores de convencimento, porque você mostra que você vai chegar no ponto, mas que você tem uma preparação de conversa, uma preparação de temática anterior. Você não está com um holofote falando, olha, eu vou discutir aqui o meu problema, eu vou discutir aqui. Você está colocando o teu problema dentro de uma perspectiva maior que envolve outros atores e aí você começa a conseguir demonstrar a importância disso. Eu lembro que eu uma vez trabalhava em agência e fui apresentar uma proposta para um cliente, ele para um prospect, e ele me disse assim: "Ah, mas não sei se eu devo ou não colocar uma estratégia agora de advocacy. Ninguém está falando de mim ainda." E ele ainda usou essa palavra, né? Ninguém está falando de mim ainda. E eu disse, eu adoraria poder te dizer que eu consigo te proteger das pessoas falarem de você, mas isso é muito difícil, assim, porque essa conversa começou a acontecer e essa conversa vai te envolver, porque você é um agente importante nesse cenário. Então, assim, mostrar que a conversa vai acontecer, independentemente de você estar dentro dela ou não, e estar dentro dela é a única forma que você tem de colocar teus argumentos e aí usar de todas as mídias que você tem, de todos os aliados, de todos os embaixadores, de todas as ferramentas, vai te dar uma vantagem nessa conversa, né? Se você Eu ficar de acho. fora, você não tem como. Eu acho perfeito esse seu ponto, inclusive porque ele traz para a gente a discussão de gestão de crises e análise de risco, que é um tema muito normal, né? Muito usual e muito comum nas áreas de relações governamentais, né? Eu brinco que por muitas vezes eu começo o ano cheia de ideias de proatividade que me engolem as crises e os temas novos engolem toda a proatividade, né? A gente entra em modo reativo. E, por exemplo, aqui, uma das formas como eu e a nossa equipe, a gente trabalha muito junto, comunicações e relações governamentais, é toda oportunidade, todo risco iminente de se virar uma crise, inclusive, a gente lida com proatividade. A gente prefere se expor de uma forma controlada para conduzir a própria narrativa do que permitir que alguém fale pela gente. Eu acho que, inclusive, o tema plásticos foi um exemplo para a gente e para a indústria inteira de quando a gente abre mão de falar sobre a gente está deixando esse espaço para alguém, né? Exato. Então, eu também acho que é um bom argumento, Bruna, quando você tem que fazer algum tipo de interação, né? Ou quando você precisa propor algum investimento, fazer com que a liderança entenda que todas as vezes em que a gente assume o protagonismo para contar a nossa história, a gente sai na frente e minimiza ser exposto desnecessariamente por outra pessoa, né? Exato. E aí tem um ponto que eu acho que a gente não vai dar conta de discutir hoje, mas que é muito importante, que é a quantificação econômica de quanto se economiza de fato com uma estratégia inteligente de comunicação externa, né? O quanto e aí é quantificar mesmo, assim, é o quanto significa você ter alguma coisa que faça teu negócio parar por um determinado tempo, quanto que isso vai custar para você versus quanto que você vai gastar numa estratégia que pode minimizar isso, né? Que acho que é um tema de bastante interesse para a gente, que a gente explora pouco, né? O quanto você fez o seu cliente ou a sua empresa deixar de gastar com aquela estratégia, a gente quantifica isso pouco, mas é um tema muito importante. A gente tem É. mais 4 minutos. Alguém tem mais algum ponto que queira colocar? Alguma ideia para a gente seguir essa conversa em outros momentos? Perfeito, eu vou aproveitar, então, já que o Lúcio funciona, a gente dá o poder. Eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma sugestão dessa questão de quantificação financeira, inclusive.
que você falou, e de fato, ela faz uma grande diferença mostrar o quanto gera de impacto financeiro alguma coisa. Você usa alguma estratégia específica? Mari, você usa alguma coisa? Você tem planilha, modelo, não sei, algo mais concreto? Uma das coisas que eu tenho algumas estratégias para fazer isso. Eu trabalho muito essa perspectiva de cost avoidance, que a Gisela comentou aqui. Então, quando a gente defende uma política pública, por exemplo, vamos fazer um exemplo que você sabe exatamente que é o REIQ, o regime especial da indústria química. A indústria química recebeu um benefício não, né? Uma compensação pela falta de competitividade frente ao mercado internacional. Ano passado, a gente precisou discutir, rediscutir esse tema, e, obviamente, ele veio com um custo de investimento. O primeiro argumento que a gente fez, o básico, foi o custo da perda desse benefício. Então, a perda desse benefício foi quantificada, naturalmente, a gente deveria investir menos do que a gente ia receber. Essa foi uma das metodologias. A segunda que a gente faz é de uma tendência de paralelos, né? Eu também, por exemplo, em casos de gestão de crises que a gente tem que fazer, eu pego muito como referência empresas que estão passando por crises reputacionais que tenham tanto impacto reputacional quanto impacto de multa, por exemplo, como uma referência, né? E aí a gente oferece que o delta do investimento em imprensa seja tanto para minimizar custo de capital, custo de multa, quanto para garantir a não perda de credibilidade e reputação. Então, essa é uma das metodologias que eu uso para fazer aqui. Bastante comparação com casos mal sucedidos. Exato. A gente tem uma série de, acho que são várias, são estratégias caso a caso, né? Para mim, é uma coisa que eu uso muito quando eu vou precificar o valor de uma consultoria também, né? Porque tem muitas agências, por exemplo, que cobram pela hora. E às vezes o que você vai resolver, e às vezes com uma estratégia inteligente, você vai resolver em 2 dias uma coisa que vai economizar é, muito dinheiro para o cliente. Aí você vai cobrar as horas que você vai gastar naquilo. Quer dizer, esse olhar no caso a caso e pensar nessas compensações e análise de risco o tempo inteiro, né? O quanto esse risco representaria, o quanto que o cliente vai deixar de faturar se ele tiver, por exemplo, um bloqueio de estrada, o que que isso vai refletir aí no custo dele, e aí você conseguir convencer com dados muito reais, né, e concretos. Passa muito rápido a vida, né? O que dirá essa 1 hora aqui. Eu queria agradecer demais vocês que vieram aqui, que estiveram com a gente. Vou agradecer também aqueles que forem assistir essa conversa que está sendo gravada. Fernando e Márcia, especialmente para vocês. Fernando, que eu sei que, como eu disse no começo, vai ajudar a fazer esse conteúdo chegar a mais gente. Muito obrigada. Isa, Roberto, Nicolas, Bruna, Kaique, Iô, você está aqui também, Yolanda chegou agora. Agora não, já faz um tempinho, eu vi. Muitíssimo obrigada e espero vê-los em breve, se possível Obrigada, gente. pessoalmente. Muito, muito, muito obrigada, Mari, como sempre. É uma alegria conversar com você, estar com você, conviver. Muito bom, muito É bom. mútuo, é muito mútuo. A gente é muito comadre uma da outra, gente, então fica um pouco exagerado esse final, mas ó, eu sou membro do IRELGOV, então eu estou no grupo do IRELGOV à disposição caso alguém tenha alguma dúvida, algum interesse ou uma discordância, adoro poder bater esse papo. Se não, estou no LinkedIn, Maria Norsini, à disposição, se vocês quiserem continuar a conversa. Obrigada de novo, Perfeito. Gisela, pelo convite.
A gente está terminando numa vibe meio Tarantino, né? Que começa e termina com a mesma coisa que a gente falou no começo. Fortaleçam as redes, vamos usar o poder das redes. Essa rede de profissionais do HelpGov é muito forte, muito poderosa e está no nosso campo aí fazê-la cada vez mais forte, cada vez mais poderosa. É bom É para isso todo aí. mundo, tá bom? Até mais, Beijo, gente. muito Bom dia. obrigada. Obrigada, Tchau, pessoal. gente. Tchau.